Evangelho, sexta-feira da 34ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhes uma parábola. Olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto. Em verdade eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da 34ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos entrega uma das últimas partes do 21º capítulo do Evangelho de São Lucas, a narrativa da parábola da videira. Essa mesma parábola, ela aparecerá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 24, e no 13º capítulo do Evangelho de São Marcos, em contextos diferentes, mas sempre acompanhando a narrativa escatológica feita por Jesus. No Evangelho de Lucas, em particular, a solene declaração de Jesus a respeito de suas palavras vem colocada juntamente com essa parábola. Então podemos dizer que o ponto-chave do Evangelho de hoje está no versículo 33. Enquanto a parábola diz, ou melhor, tem relação com o anúncio das catástrofes cósmicas do tempo dos pagãos, a respeito de toda a narrativa precedente, Lucas coloca essa declaração solene do Senhor a respeito da palavra que não se perde exatamente aqui. Mas por que, Padre? Porque, versículo 19, todo aquele que perseverar salvará sua vida. Perseverar em quê? Na escuta, perseverar na prática, perseverar na aliança com Deus, perseverar em guardar as palavras do Senhor como tesouro para o seu coração. Lembre-se aquilo que falamos nas meditações desses últimos 2 dias, juntamente com os cataclismas, com os acontecimentos catastróficos, Deus manifestará a sua força e dará os seus sinais. E aqueles que permanecem em Deus porque ouvem a sua voz e guardam no coração os seus ensinamentos, se alegrarão e levantarão a cabeça, pois saberão que o tempo do Senhor está próximo. Para que possamos entender com mais propriedade o significado de guardar a palavra do Senhor, o significado de declarar de fato que as palavras do Senhor permanecem em nós, e para que a nossa vida seja essa verdade declarada pelo Senhor solenemente no versículo 33, minhas palavras não passarão. Como assim, Padre? Porque na minha e na tua vida, a palavra do Senhor não se perdeu. O que o Senhor nos chamou a viver foi vivido. Essa é a identidade dos santos. Quem são os homens e as mulheres santos e santas de Deus? São aqueles que escolheram viver a palavra do Senhor, que escolheram viver a vontade de Deus, que escolheram cumprir os seus ensinamentos. Vamos ouvir agora do Tratado de São Cipriano a respeito da morte, a grande admoestação que ele faz a todos nós cristãos. E olha, é um texto do 3º século, mas a impressão que temos ao ouvi-lo é que São Cipriano está olhando para a gente e falando com a gente hoje, vendo, conhecendo o nosso modo de vida e falando com a gente hoje. Tamanha a atualidade, o vigor dessas palavras. E também nesse texto nós vamos poder degustar uma outra realidade que falamos ontem.
o fato de nos animarmos, como é importante animarmos-nos mutuamente, pensando e desejando as coisas do céu. Como é importante que sejamos uns para os outros um sinal, um testemunho do poder de Deus, mas ao mesmo tempo aquele que faz memória e recorda as coisas do céu. Pensarmos juntos as coisas do céu edifica em nós as alegrias celestes. Então vamos ouvir isso também nas palavras de São Cipriano, bispo e mártir. Ouçamos. Superemos o pavor da morte com o pensamento da imortalidade. Esse é o título. Lembremo-nos, irmãos, de que devemos fazer a vontade de Deus e não a nossa, de acordo com a oração que o Senhor ordenou ser rezada diariamente, a oração do Pai Nosso. Que coisa mais fora de propósito, mais absurda, pedirmos que a vontade de Deus seja feita e quando Ele nos chama e nos convida a deixar este mundo, não obedecemos logo à sua ordem. Resistimos, relutamos e, quais escravos rebeldes, somos levados cheios de tristeza à presença de Deus, saindo daqui constrangidos pela necessidade, não por vontade dócil. Ou seja, constrangidos pela necessidade de morrer e não com uma vontade dócil. Como hoje a igreja celebra a memória do jovem seminarista jesuíta, o padre vai pegar o nome dele, só lembro do Beckmann, que é o sobrenome, mas o primeiro nome me escapou, João Berckmans, que viveu toda a sua vida e toda a sua juventude para ser agradável ao Senhor. Nas pequenas coisas, dar o máximo. Esse era o seu lema. O seu compromisso era ser um mártir na vida cotidiana. Ou seja, sacrificar-se na vida cotidiana para cumprir a vontade do Senhor, morrendo continuamente para si, para viver aquilo que o Senhor pede. Olha, um daqueles que passaram pelo caminho aplainando, como ouvimos outro dia em nossa meditação. Continuando o nosso texto. E o que é mais estranho, ainda queremos ser honrados com os prêmios celestes a que chegamos de má vontade. Por que então oramos e pedimos que venha o reino dos céus, se o cativeiro terreno nos encanta e é tão desejável? Por que com preces frequentemente repetidas, suplicamos que se apresse o dia do reino, ou seja, venha a nós o vosso reino, se maior desejo e mais forte vontade são viver aqui ao demônio do que reinar com Cristo? Viver aqui e servir ao demônio do que reinar com Cristo? Queridos irmãos, se o mundo odeia o cristão, por que tu amas a ele que te aborrece e não preferes seguir Cristo que te remiu e te ama tanto? Veja, João em sua carta clama, fala e exorta a que não amemos o mundo. Não ameis o mundo, nem o que é do mundo. Quem ama o mundo não tem em si a caridade do Pai. Porque tudo quanto é do mundo é concupiscência dos olhos e ambição temporal. O mundo, ele passará, e sua concupiscência também. Quem, porém, fizer a vontade de Deus, permanecerá eternamente. Ao contrário, tenhamos antes, irmãos diletíssimos, íntegro entendimento, fé firme, virtude sólida, preparados para qualquer desígnio de Deus. Repelido o pavor da morte, pensemos na imortalidade que se lhe seguirá. Com isso, manifestamos ser aquilo que acreditamos. Irmãos caríssimos, importa meditar e pensar a miúde em que já anunciamos ao mundo e vivemos aqui provisoriamente como peregrinos e hóspedes. E nós falamos disso nas últimas meditações, né? Qual o peregrino que não se apressa em voltar à sua pátria? Nossa pátria é o paraíso. O grande número de nossos queridos ali nos espera. Pais, irmãos, filhos, parentes.
deseja estar conosco para sempre. A grande multidão, já segura de sua salvação, ainda solícita pela nossa, já segura de sua salvação e ainda solícita pela nossa. Que bonito, né? Aqueles que estão no céu já estão seguros, mas estão solícitos por nós, para que nós possamos estar junto com eles. Quanta alegria para eles e para nós chegarmos nós até eles e a seus braços. Que prazer estar ali, no reino celeste, sem medo da morte, tendo a vida para sempre. Que imensa e inesgotável felicidade será. Lá, o glorioso coro dos apóstolos, lá, o exultante grupo dos profetas, lá, o incontável povo dos mártires coroados de glória e de triunfo pelos combates e sofrimentos, lá, virgens virtuosas que pelo vigor da continência corporal subjugaram a concupiscência da carne, lá, remunerados os misericordiosos que pelos alimentos e liberalidades aos pobres fizeram obras de justiça nesse tempo e, observando o preceito do Senhor, transferiram seu patrimônio terreno para os tesouros celestiais. Para lá, irmãos caríssimos, corramos também nós com ávida sofreguidão. Que Deus considere este nosso modo de pensar como bendito, que Cristo olhe este propósito do Espírito e da fé como iluminado. Os maiores prêmios de sua caridade Ele os dará àqueles cujos desejos forem intensos e a perseverança um testemunho. Que maravilha, né? Como o texto de São Cipriano nos ajuda a sintetizar a meditação desses últimos dias, dessa sequência do 21º capítulo de São Lucas. E que exemplo prático ele nos deu a respeito do meditar e pensar as coisas do céu. Quantos de nós temos e sofremos o medo da morte? E ponto. Melhor. E bem, eis aqui um texto que nos ajuda a perceber as realidades que muitas vezes se escondem atrás desse medo. Uma delas é que pensamos pouco nas alegrias do céu e olhamos pouco para o significado da nossa vida em Cristo para entendermos a alegria do encontro com Ele ser aquilo que nos ajuda a andar para além das dores da separação, da morte. E não apenas isso. Se buscamos Cristo e entendemos-nos como peregrinos nesse tempo, não era para temermos a morte, era para olharmos para ela como o momento da nossa passagem, o momento em que vamos agora para junto de nossos irmãos e irmãs. Mas o temor está muitas vezes associado à forma como vivemos. O que isso significa dizer, Padre? Significa dizer que pensamos pouco na morte. Como assim? Temos que pensar mais? Cruzes? Que horror, Padre! Não, como nos ensina São Francisco de Assis. Entendendo que um dia vamos estar, a morte nos fala que um dia estaremos diante de Deus. E o que vamos dizer para Ele? Quando diante dele estivermos, veremos com clareza todas as vezes em que Ele nos falou, todas as vezes em que Ele nos chamou, todas as vezes em que Ele nos amou e todas as vezes em que tivemos a ocasião de amá-lo. E recordaremos amargamente também todas as ocasiões em que não o ouvimos, em que viramos as costas, em que não tivemos a vontade de amar e não amamos. Se lembramos sempre e constantemente que um dia estaremos de nosso Senhor, que seja para sorrir olhando os seus olhos e recordando-se de todos os momentos em que nos amamos nesse tempo, que seja para celebrarmos
a alegria de agora não ter mais nada de imperfeito entre nós, pois tudo está consumado e finalmente nossa vida se consumiu no amor a Deus e ao próximo. É pensando essa verdade que nós vamos nos lançando ao longo da nossa história mais e mais numa entrega de vida ao Senhor e na prática e na vivência constante dos mandamentos do Senhor. Hoje a igreja celebra também São Tiago Alberione, fundador dos Paulinos, que foi o grande homem do anúncio da palavra de Deus. Como disse São Paulo, ele fez a palavra de Deus correr, que corra a palavra de Deus, e intensamente viveu alegrando-se com a verdade que o Senhor hoje proclamou. Suas palavras não passarão. E Tiago Alberione abraçou as palavras do Senhor como tesouro da sua vida e se tornou o grande apóstolo da palavra de Deus. Sigamos o seu exemplo e o seu testemunho, bem como do jovem João Beckmans, as relíquias estão no altar diante do altar de São Luís Gonzaga, os dois jovens seminaristas jesuítas que desejaram amar tanto a Jesus e que viveram intensamente para amá-los. E morrendo jovens, fizeram de sua juventude um hino de amor à caridade e um hino de amor ao próximo, um hino de amor a Deus. Jovens que, com tanta clareza, escolheram Cristo e no fulgor do entusiasmo de suas vidas, de sua juventude, não abriram mão de viver outra coisa que não fosse Ele. Não conheceram São Cipriano, estão separados, assim como nós, de São Cipriano por séculos de distância na história, mas que entenderam aquilo que São Cipriano falou ao seu rebanho, aquilo que São Cipriano deixou escrito, eles compreenderam e por isso partilham hoje nos céus as mesmas alegrias do Santo Bispo que nos escreveu as palavras que hoje ouvimos. Toca a nós, compete a nós hoje esse caminho. Olharmos a cruz do Senhor nessa sexta-feira, a última sexta-feira do tempo ordinário, como se fala aqui, né? Para nós, do tempo comum. Estamos completando o itinerário do ano litúrgico para daqui a pouco, no primeiro domingo do Advento, darmos início ao novo ano litúrgico e o capítulo 21 de Lucas nos é entregue com esses belíssimos chamados que o Senhor nos faz. Um capítulo duro porque tratam-se dos escritos escatológicos, mas olha o que nós ouvimos no versículo 19. É pela perseverança que mantereis vossas vidas. E hoje, o versículo 33, minhas palavras não passarão, a solene declaração do Senhor a respeito de cada um de nós. Mas por que a respeito de cada um de nós, Padre? Porque o discípulo é aquele que guardou a palavra de Cristo no seu coração, é o tabernáculo da palavra de Deus. Já pensou nisso? O discípulo cristão no mundo, o discípulo de Cristo no mundo, ele é a palavra vivente, ele é o Evangelho encarnado, é o Evangelho vivido naquele momento histórico, naquele tempo. É Cristo acontecendo. Olha que grande responsabilidade é nossa e que grande eloquência tem a nossa vida no mundo. Se somos homens e mulheres da palavra de Deus, se somos discípulos autênticos de Cristo, ecoamos nos séculos a voz do Senhor, o chamado da salvação, o anúncio de paz. E aí vem São Cipriano hoje e nos apresenta esse texto, mas o que a gente tem feito? E nos ajuda a colocar de novo os pés por terra e a encararmos com grande realismo
Essa que é a nossa dignidade, essa que é a nossa identidade. Vamos viver como cristãos a partir da oração que o próprio Senhor nos entregou, onde pedimos que seja feita a sua vontade. E como pedir que se cumpra a sua vontade se o nosso coração e os nossos desejos se orientam sempre para tudo aquilo que está nesse tempo e nesse mundo? A tensão que vivemos de maneira dispersa, é preciso retomarmos. É preciso retomarmos a centralidade sobre aquilo que Cristo nos propõe. Em outras palavras, voltemos à oração. Mas, padre, assim falando é como se a gente não rezasse. O senhor sempre fala de a gente voltar à oração. Tem horas que eu fico até cansado, que parece que eu não estou rezando, mas eu estou rezando. Graças a Deus. Quando digo voltar à oração, não é para voltarmos a rezar, você que já reza cotidianamente, voltarmos à centralidade daquilo que rezamos. Em outras palavras, intensificarmos a prática daquilo que declaramos diante de Deus. Como é importante. E como é bom ouvirmos, como no dia de hoje, o Evangelho e as leituras que nos são propostas reforçarem esse apelo, porque isso faz com que o entusiasmo se acenda em nós. E que ao lado dos nossos familiares e amigos e hoje meditando a paixão de nosso Senhor, possamos perseverar, como nos propõe o capítulo 21 de Lucas, na aliança com a palavra de Deus, porque essa não passará e nos levará à eternidade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós pela intercessão de São Tiago Alberione, de São João Berkmans e da Santíssima Mãe de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.